prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Isaías 66, verso 8 e 9. Aqui diz assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia, ou pode-se dar à luz a um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Amém? Agora você olha aqui para mim. O tema para essa palavra é: pode algo acontecer? Uma pergunta. Pode algo acontecer? Há algo em comum nessas duas passagens, nesses dois textos que nós lemos. E esse algo em comum é uma mesma pergunta. Em ambos os textos, há uma pergunta aqui: pode algo acontecer? Pode, por um acaso, uma nação, em um único dia, vir a existir novamente? E aqui Deus faz em Isaías algumas perguntas. Vindo aqui para o primeiro texto que nós lemos de 2 Reis, eu quero detalhar um pouco o cenário desse texto, para você entender aonde eu quero chegar nessa noite. Porque essa é uma pergunta que nós fazemos em algum momento da vida. Pode algo acontecer no meio disso tudo? No meio do que eu estou vivendo, no meio das minhas dificuldades, no meio das minhas lutas, pode algo acontecer? Aqui nesse primeiro cenário, nós lemos em 2 Reis, havia fome sobre o povo de Samaria. O rei da Síria, chamado Ben-Hadad, veio com o seu exército contra a cidade de Samaria e a cercou, a sitiou. E o texto diz, no capítulo anterior, capítulo 6, nós lemos o capítulo 7, para você entender melhor a história, você volta no capítulo anterior, você vai ver que o cerco que Ben-Hadad criou ao redor de Samaria se estendeu por muitos dias, de forma que o povo não entrava e nem saía da cidade. Aqueles que trabalhavam nos campos não tinham condição de cuidar das suas lavouras, das suas colheitas, e muito menos trazer alimento para dentro da cidade. E conforme o cerco ia se estendendo, os dias iam passando, a necessidade daquele povo ia aumentando, a fome ia aumentando, a escassez também ia aumentando. E à medida em que a fome se agravava, a falta das coisas era algo real no meio daquela cidade. Você vai ver no capítulo 6, diz lá, que coisas básicas começaram a custar literalmente o zóio da cara, na nossa linguagem mineira. Coisas simples começaram a ter um valor acima do que aquilo realmente valia. No capítulo 6, diz lá que a fome se agravou a tal ponto que uma cabeça de jumento, que é um animal, um jumento, chegou a valer 80 peças de prata. E olha isso, uma caneca de esterco de pombo valer 5 peças de prata. Isso aqui, naquela época, não valia nada. Uma caneca com esterco de pombo, irmão, imagina isso. O que você faz com uma caneca de esterco de pombo? Diz para mim. Você anda aí na rua, aí, você vê um monte de trabalho de cavalo, que cavalo deixa na rua.
você vai lá e pega para poder vender aquilo que não vale nada, irmão. Só que a fome naquele cenário, naquela ocasião, era tão grande. E como aquela população, aquele povo, o povo daquela época vivia basicamente da agricultura, da pecuária, eles dependiam dessa matéria-prima. Só que, em via de regra, o cocô de pombo não era algo caro, irmão. Mas chegou a valer 5 peças de prata, porque a fome era muito grande. E uma cabeça de jumento, que não sei quanto deveria custar naquela época, mas vamos dizer que deveria custar em torno de 10 peças de prata, passou a valer 80 peças de prata. Então, era como se a inflação daquele país estivesse lá nas alturas. É algo meio mais ou menos parecido aqui com o Brasil, né? Credo, estão ali sofrendo com as inflações. Então o preço das coisas se elevou a tal ponto e a fome só ia aumentando no meio da cidade. Nessa ocasião aqui no texto, preste atenção, no texto de 2 Reis, o profeta daquela época se chamava Eliseu. Quem era o profeta? Quem era o profeta? Quem era Eliseu? Sucessor de Elias. E naquela época, querido, o rei de Israel, ele não tinha muito o que fazer contra os seus inimigos, contra Ben-Hadad, o rei da Síria. Era um rei poderoso. Ele reuniu todo o seu exército e cercou Israel. Qual que era o intuito de Ben-Hadad? Mais para frente eu vou dizer qual era o intuito, mas ele queria algo com aquilo. Ele queria forçar o povo a chegar num lugar, a se entregar. Só que aqui, querido, Eliseu era o profeta, e nós sabemos que Eliseu recebeu uma porção dobrada de Elias. Sim ou não? Se Elias, vamos dizer assim, se Elias fez 10 milagres, Eliseu iria fazer 20. Se Elias ressuscitou um morto, Eliseu ia ressuscitar 2. Ele recebeu porção dobrada. E Eliseu era o profeta daquela época. E o rei de Israel, então, diante de tanto aperto, envia mensageiros para procurar Eliseu. E Eliseu estava reunido com um grupo de outras pessoas, de outros profetas e discípulos. Então, por revelação divina, Deus diz para Eliseu que alguns enviados do rei estavam chegando até ele. E aí os enviados do rei chegam para conversar com Eliseu. Eliseu não dá moral. Logo depois chega o rei, bravo, porque o rei começa a culpar o estado da nação por causa do profeta, porque aquele rei de Israel, que governava ali em Samaria, era um rei mau, que fazia coisas desagradáveis a Deus, mas era rei sobre o povo de Deus. E então ele começa a culpar Eliseu pela fome, por tudo aquilo que estava acontecendo com a nação. E ali, querido, Eliseu, ele é instruído por Deus a entregar uma palavra para os mensageiros do rei juntamente com o rei. E Eliseu entrega a seguinte palavra para o rei. Vou ler o verso 1 de novo. 2 Reis 7:1. Olha a palavra que Deus dá a Eliseu para que ele possa falar ao rei e aos seus mensageiros. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por 1 peça de prata. Lembra que eu disse que no capítulo anterior, no capítulo 6, uma cabeça de jumento passou a valer 80 peças e uma caneca com cocô de pombo valer tantas peças. Aqui, a palavra que Eliseu recebe é: vocês aí que vieram até mim, essa é a palavra do Senhor. Está tudo difícil, né? Mas eu vou dizer para vocês, amanhã, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos a 1 peça de prata. Então Eliseu entrega aquela palavra para o rei e para os seus mensageiros. Só que ao ouvir tal declaração, aquele mensageiro que o rei havia enviado até Eliseu, ele, incrédulo com aquilo que ele estava ouvindo. Por que ele estava incrédulo? Ora,
Algo tão simples estava custando tão caro. Aí vem Eliseu e diz assim: amanhã uma medida de cevada vai estar custando uma peça de prata. Ele ouve aquela palavra, esse cara é louco. Se algo tão simples hoje está valendo caro, tão caro, como que amanhã algo assim vai estar valendo tão barato? E ele, incrédulo, retruca aquela palavra do profeta. Só que aquela palavra tinha vindo de Deus. E olha o que o oficial do rei diz ao profeta: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Esse é o tema dessa palavra. Pode algo acontecer? Note, o cenário era um cenário totalmente adverso, totalmente contrário, caótico, perturbador. Já vou relatar algo que estava acontecendo também naquele cenário, para você ver a tamanha dificuldade que o povo estava passando. Mas ao ouvir a palavra que o profeta entregou, o oficial do rei duvidou. Ele disse: ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, será que isso poderia acontecer? Eu quero te fazer uma pergunta, porque talvez essa está sendo a pergunta que você está fazendo para si mesmo. Pode algo acontecer? Eu te digo, pode sim, porque se Deus tem uma palavra, tudo é possível mediante essa palavra. Agora, entenda que tal pergunta desse oficial do rei refletia a extrema dificuldade que eles estavam passando. Querido, nós temos que deixar de fazer a leitura errada das coisas. Nós olhamos para uma dificuldade, para uma necessidade, para um momento e construímos toda a nossa leitura baseado nisso, e nós erramos ao fazer isso. Porque toda leitura de qualquer coisa que nós estamos vivendo deveria ser feita em cima daquilo que Deus diz e não daquilo que as circunstâncias nos mostram. E aqui, no caso, a leitura daquele oficial era baseada no momento que eles estavam vivendo, naquele momento de fome, ao ponto deles não verem saída alguma. Então ele, incrédulo, ele duvida daquela palavra. Só que aos olhos de Deus, a dúvida daquele oficial representava incredulidade, ao ponto de Deus dizer para ele através do profeta: já que você duvidou, já que você não creu no que eu disse, os teus olhos vão ver, mas você não vai desfrutar por causa da tua incredulidade. É como se Eliseu estivesse dizendo o seguinte: segundo a minha palavra vai acontecer, você vai ver, mas você não vai desfrutar, outro vai desfrutar no seu lugar. E acontece exatamente como foi dito pelo profeta. Ou seja, aquilo que as pessoas daquela época e naquele momento estavam tratando como algo improvável, aconteceu pelo simples fato de haver uma palavra liberada da parte de Deus. Eu estou aqui para te dizer, se tem uma palavra liberada da parte de Deus, vai acontecer. Agora, vamos para o segundo cenário. Isaías 66. Espera aí, antes de eu ir para o segundo cenário, deixa eu voltar para o primeiro. Lembrei do negócio. A fome em Israel era tão grande, escute, que havia mães matando os próprios filhos e cozinhando eles para comê-los. É sério? O rei fica bravo com Eliseu porque ele atribui tal atrocidade ao profeta. Ele começou a culpar o profeta. Isso é culpa sua. Porque Eliseu não gostava do rei. Porque o rei era um rei ímpio, um rei mau, que estava desagradando a Deus. Era o rei Jorão. E o rei também não gostava de Eliseu, porque Eliseu não profetizava nada bom para ele. E aí o rei ouve dizer que as mulheres estavam sacrificando os próprios filhos e cozinhando para matar a fome delas. E ele fica bravo e vai até Eliseu. Olha a gravidade da situação. E muitas vezes você está em situações graves e você faz essa mesma pergunta que o oficial do rei fez. Diante de tal grave situação, ainda algo pode acontecer? E Deus te diz: pode sim, meu filho. Porque eu te dei a minha palavra.
Amém? Agora vamos para o segundo cenário. Isaías aqui no segundo cenário, ele narra um acontecimento que ocorreria muitíssimos anos depois. Isaías aqui ele está narrando que a nação de Israel seria dispersa por todos os cantos do mundo e deixaria de ser uma nação. Você sabia que Israel deixou de ser uma nação por um tempo? Por causa da rebeldia e desobediência, Deus não se agradou deles e Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. E pouco a pouco eles foram sendo levados pelos 4 cantos da terra. E eles deixaram de viver como uma nação. Ficaram lá em Israel poucas pessoas. A Bíblia chega a fazer a comparação como se 3 ou 4 azeitonas sobrassem na oliveira, que é o que Deus disse que ia acontecer com Israel. Pouquíssimos iam ficar lá e Israel ia deixar de ser uma nação. Aos olhos, escute, olha para mim. Aos olhos humanos, porque muitos anos se passaram desde que Israel deixou de ser uma nação. Aos olhos humanos, Israel estava acabado, nunca mais voltaria a ser o que era. E em 1948, no dia 14 de março, no século passado, Israel voltou a ser uma nação novamente. Isaías, quando falou essa palavra, profetizou essa palavra, querido, foi o quê? 700, 800 anos antes de Cristo. Desde a palavra aqui de Isaías, até que Israel voltasse a ser uma nação, passou quase 2.500 anos. Imagina, os anos foram se passando e as pessoas só se lembrando, um dia houve uma nação chamada Israel. Olha, já passou 1000 anos e ela não existe mais. E aos olhos das pessoas, nós diríamos o quê? Não, realmente, já passou tanto tempo e não tem mais nada que possa se fazer, esse povo nunca mais vai se levantar. E em 14 de maio de 1948, essa profecia aconteceu, porque em um só dia, Israel voltou a ser uma nação novamente. Mas nós estamos fazendo certas perguntas. Será que isso aqui ainda tem jeito? Será que tem solução? Será que algo realmente pode acontecer? Meu irmão, se esses milagres aconteceram, se uma nação voltou a existir em um único dia, o que Deus não pode fazer por você? Não tem o que Deus não possa fazer, irmão. Amém? Então, em ambos os casos, a pergunta aqui era semelhante. E contra todos os cenários, algo aconteceu. Por quê? Porque havia uma palavra de Deus penhorada e que ia contra toda e qualquer situação adversa. Por isso que aqui Deus diz no texto de Isaías o seguinte: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Sabe o que Deus está dizendo? Ei, olha para mim. Deus está dizendo assim: eu penhorei a minha palavra, eu engravidei você, as dores de parto estão aí, tudo que você está sentindo vem de mim. Então eu vou te dizer, eu vou fazer isso aí nascer. É o que ele diz aqui: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Se Deus tem poder para gerar algo, Ele tem poder para trazer esse algo para fora. Quantas vezes não vemos ou fazemos perguntas semelhantes? Pode algo acontecer? Em ambos os textos, a situação não estava no controle humano mais. Irmão, geralmente quando você faz esse tipo de pergunta, a situação já saiu do seu controle. Sim ou não? Quantas coisas na sua vida você já perdeu o controle? Você fala assim, só Jesus na causa. O que você olha aí para a sua vida e fala, aqui não tem jeito mais, só Jesus na causa. É só Ele mesmo, irmão. E aqui era a mesma coisa, não tinha o que Israel fazer contra o rei da Síria, assim como não tinha o que Israel fazer para voltar a ser uma nação. Aqui não estava mais no controle humano, era algo exclusivo da soberania de Deus, era algo exclusivo à palavra penhorada de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo assim, eu falei e eu mesmo vou fazer, independente se quiserem ou não, eu vou fazer esse negócio cumprir.
Era uma total dependência do agir invisível de Deus. Irmão, nós temos que começar a confiar nisso, no agir invisível de Deus. Temos que começar a ser dependentes disso. Porque nesses casos aqui, ou Deus fazia, ou a adversidade iria triunfar nessas ocasiões. Muitas coisas na sua vida é assim também, ou Deus faz ou você perece. Mas a boa nova para você é, você não vai perecer, Deus vai fazer. E perceba, ele fez porque a sua palavra estava penhorada. Talvez em alguma coisa você está aí se perguntando, pode algo acontecer? E você já tem a sua resposta, pode. Talvez ele esteja esperando algo de nós. Talvez ele esteja esperando com que paremos de nos debater e tentar resolver por conta própria. Enquanto você está se debatendo, irmão, Deus está esperando você parar de se debater. Porque enquanto você está se debatendo, você está tentando resolver por conta própria. E quando você parar, sabe o que vai acontecer? O poder dele vai operar no lugar da sua limitação. Talvez, tem situações que Deus vai ficar olhando você, ele vai falar assim, vou deixar a bateria acabar primeiro. Você está muito agitado. Te deram muita corda aí, você está... Enquanto essa bateria sua não acabar, eu não posso operar acima da sua limitação. Aleluia. Como essa mulher aqui que eu citei do texto, que cozinha o próprio filho para matar a sua fome, ela tentou resolver por conta própria o seu problema. Mas o problema dela não desapareceu. Veja, mata o bebezinho e cozinha ele e come. Ela tentou resolver o seu problema de fome. Ela conseguiu? Não. Agora ela era o quê? Uma mulher com problemas e sem filho. Tentou resolver por conta própria. Se ela tivesse esperado um pouco mais, ela teria visto algo acontecer naquele lugar, irmão. Olha para mim. Se você esperar um pouquinho mais, você vai ver algo acontecer aí. Era só ela ter esperado um pouquinho mais, irmão. Mas eu estou com fome, eu não aguento mais. Se eu esperar, eu vou morrer. E aí você prefere tirar a vida de alguém para viver? Que foi o que ela fez, não adiantou nada. Mas se ela espera um pouquinho, a palavra estava pronta para sair de Deus e para se cumprir. Quero te perguntar, irmão, pode algo acontecer nesse lugar? Vou perguntar de novo, pode algo acontecer nesse lugar? Mesmo contra tudo que nós estamos vendo? Pode algo acontecer nesse país contra toda injustiça que se levanta? Pode algo acontecer dentro da minha casa, na vida dos meus filhos? Pode o cenário mudar da noite para o dia? Pode a pobreza dar lugar à prosperidade? Pode o enfermo em estado terminal se levantar do seu leito de morte? Pode. Tudo é possível que crê. São perguntas da vida que nós fazemos, porque são situações que nós vivemos. E não importa se a sua pergunta sempre for essa, você sempre terá a mesma resposta. Pode, porque Deus é contigo. Quando Jesus se manifesta e ele sai pescando os homens que ele escolheria para discípulos, ele encontra Filipe. E ali, no momento de conversa de Filipe com Jesus, Filipe sai e vai buscar Natanael, seu irmão. Quando Filipe chega até Natanael, ele fala assim para Natanael: nós encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei, aquele que haveria de vir, o Messias. Nós encontramos ele, e ele se chama Jesus de Nazaré. Jesus de onde? Sabe o que Natanael fala para Filipe? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha a pergunta aqui de novo. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Sabe o que Filipe responde para Natanael?
vem e vê. Vem e vê. Irmão, algumas coisas precisam ser conhecidas pessoalmente antes de dizermos que não é possível. Algumas coisas você vai ter que ver pessoalmente antes de você dizer isso aqui não tem mais jeito. Porque aqui Natanael duvida. Peraí, Nazaré, irmão, Nazaré era vilinha. Alguém aqui mora na vilinha? Sem ofensa. Mora na vilinha, tá? Uma rua acima, né? Na divisa da vilinha. Mas Nazaré, irmão, era o resto. Pessoas desfavorecidas, mas de onde veio o Salvador? De Nazaré. E aí Natanael fala, cara, não pode vir coisa boa de lá. E aí Filipe tem que falar, cara, para você acreditar, você vai ter que vir e ver. Ou seja, tem certas coisas que nós vamos ter que ver por experiência antes de dizermos que não tem razão, não tem como fazer nada. Não tem jeito. Porque tem jeito, irmão. Amém? Era possível o Salvador sair dos lugares mais baixos dentre os homens? Pode algo acontecer daqueles lugares que menos esperamos? Pode. Afinal, tudo é possível ao que crê. Aquele oficial do rei, por não crer na palavra de Deus falada pelo profeta, viu o cumprimento dela, mas não pôde desfrutar por sua incredulidade. Como o profeta disse, aconteceu, ele viu, mas não desfrutou. Por isso, ouça o que eu lhe digo. Nesse momento, onde tal questionamento se levanta, pode algo acontecer, você tem duas opções. Ou você acredita no tudo é possível de Deus, ou acredita naquilo que os seus olhos estão vendo. Porque nessa noite, querido, Deus está te dando fundamento para a sua fé, que é a palavra dele, para que você possa acreditar no que ele está te dizendo. Para que você possa se apegar a ela. Ou se apegar ao que você está vendo. É você que escolhe. Poder ou não poder é apenas uma questão de ponto de vista. Ora, no ponto que eu estou aqui, eu não consigo enxergar muito além daquela falsa parede que está ali. Mas se eu subir mais alto, eu vou enxergar além dela. Poder ou não poder é uma questão de ponto de vista. Eu te pergunto, de onde você está vendo as coisas? De que ponto você está vendo as coisas? Porque aí você vai saber responder para si mesmo, se pode ou se não pode. Amém? Há ocasiões na vida onde Deus requer que façamos algo. E há ocasiões em que Deus requer que apenas creiamos e vejamos o seu agir. Nesses dois casos, olha para mim que eu estou indo para o final. Nesses dois casos, eles não podiam fazer nada. E isso acontece muito com a gente, em muitas ocasiões. Não podemos fazer muita coisa. Temos que confiar plenamente em Deus. Aqui, nesses dois casos, não tinha muita coisa que fazer. Sabe o que Deus queria? Que eles parassem e vissem o agir de Deus. Só observar. Houve momentos dentro da palavra de Deus que Deus falou assim para o seu povo, ó, nessa batalha aqui vocês não vão pelejar não. Vocês ficam quietinhos aí, sentadinho, pega o seu banquinho, senta de mansinho e só vê eu trabalhar, porque a minha é a guerra. Eu vou lutar essa guerra, vocês não vão fazer nada. Só vejam. É uma questão de ponto de vista, irmão. Você tem que sair do lugar que está e ir para o lugar mais alto para que você possa ver que é possível resolver qualquer coisa que você esteja vivendo. Amém? Lembre-se disso. O diabo quer que você viva a questionar a Deus, porque muitos questionamentos refletem a incredulidade no agir de Deus. O diabo gosta quando você fica questionando. Porque esses questionamentos muitas vezes vão refletir a sua incredulidade. Não tem mais o que fazer mesmo, não. Perdi toda a esperança, a fé. É nesse lugar que o diabo quer te manter. Você não precisa entender tudo, apenas confiar acima de tudo. Você tem que entender todas as coisas, irmão, mas você precisa confiar acima de qualquer circunstância. Amém? E lembre-se de outra coisa.
nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Qualquer situação de embaraço que estejamos vivendo, ele tem a saída, mas é preciso depender dele para encontrá-la. Qual é a situação de embaraço que você se encontra? Dependa do Espírito Santo, porque ele conhece a saída, mas para sair, você precisa depender dele para encontrá-la. Amém? Irmão, sabe por que eu ainda tenho esperança? Sabe por que você ainda tem esperança e pode crer? Porque nós temos ele. Eu vou dizer de novo. Nós temos esperança e podemos crer por uma simples razão. Porque temos ele. Não, quem não fez nada é porque você não tem ele. Nós temos ele. Porque sem ele, irmão, nada está garantido. A derrota é certa. Mas com ele, nós podemos todas as coisas porque ele nos fortalece. Deus vai fortalecer você nesse tempo, irmão. Amém? Por isso, não fique se perguntando se algo pode acontecer. Escute o que eu vou dizer agora. Não fique se perguntando se algo pode acontecer. Encontre a palavra falada por Deus e se prepare porque vai acontecer. Encontre o que Deus está falando, pelo amor de Deus. Ao invés de ficar se perguntando as coisas. E entenda uma coisa. O Senhor, é por isso, irmão, que lágrima não move Deus, tá? O Senhor não se move quando a lágrima não é pelo motivo certo. O Senhor não se move por circunstâncias, ele se move nas circunstâncias. Você tem uma circunstância? Deus vai se mover no meio delas. Jó tinha uma circunstância. E Deus, no meio da circunstância, aparece para ele. No meio de onde? No meio de um redemoinho. Estava lá Deus, no meio da circunstância de Jó. Ele se move no meio da circunstância. Sabe por que ele se move? Para mostrar que pode acontecer. Irmão, Deus não está parado, irmão. Deus não está vendo as coisas acontecerem e indiferente. Deus está se movendo e está dizendo para você, pode acontecer. O povo estava cercado e já faziam vários dias. O que te cercou e tem te feito duvidar que algo pode acontecer, irmão? Lembre-se, havia um cerco sobre eles e já fazia vários dias. O que cercou você já tem muito tempo e que está te fazendo duvidar que algo pode acontecer? Qual é o cerco que o inimigo levantou contra a sua vida? Aqui eu disse que eu ia falar a estratégia do rei, Ben-Hadad. O rei da Síria usou uma estratégia para fazê-los se renderem. Porque o homem está disposto a fazer tudo em troca da sua vida. Ora, se você não come, você morre de fome. Sim ou não? O rei contava com que o povo fizesse o quê? A fome apertou, vamos nos entregar. É melhor a gente se entregar e não morrer do que ficar aqui e morrer. O rei contava com isso. Então ele faz o quê? Ele tira a forma mais básica de sobrevivência humana, o alimento. Sabe o que o seu inimigo está tentando fazer comigo e com você? Usando a mesma estratégia, levantando cercos ao redor da sua vida para arrancar de você o alimento que te sustenta de pé. É por isso que ele levanta cercos ao redor da sua vida, para impedir com que o suprimento e a provisão de Deus chegue até você, para que o alimento espiritual chegue até você. Porque o que é que nos dá vida? Jesus disse, não é o pão, só de pão, mas é da palavra que sai da boca de Deus. Ela é o seu alimento. É por isso que ele está levantando um cerco contra a sua vida, para te roubar o alimento que vem de Deus, para que você fique com fome, você se entregue de uma vez por todas nas mãos dos seus inimigos. E sabe o que deu a vitória para esse povo? Não foi o rei de Israel, nem o exército deles. Foi a palavra falada por Deus. Não espere homens te socorrer. Espere a palavra do Deus vivo te socorrer.
Não espere vitória, vim de A ou vim de B. Espere o que sai da boca de Deus e vai gerar para você a vitória que você tanto precisa. Amém? E nem fique esperando a vitória vinda dos seus esforços. Tem gente que acha que vai alcançar tudo na base do esforço. Espere pela palavra que sai da boca de Deus, porque ele disse: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Não é pelos seus esforços que você vai sair de onde você precisa, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quem entendeu essa palavra? Quem recebe essa palavra? Então, a pergunta que você faz: será que ainda algo pode acontecer? Você vai dizer: sim, pode acontecer. Vamos repetir isso 3 vezes? Sim, pode acontecer. Sim, pode acontecer. Sim, pode acontecer. E vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar.